Olá conterrâneos, olá conterrâneas, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Sua Vaga na Alemanha. Aqui eu ajudo profissionais da engenharia a conquistarem uma vaga de trabalho na Alemanha, mesmo sem experiência ou sem falar alemão. Isso porque eu mesmo fiz e porque também ajudei outros profissionais a conquistarem essa oportunidade. Para quem não me conhece, sou o Gerson Santos, moro há 8 anos na Alemanha e eu sou engenheiro sênior aqui, atuo como engenheiro, tá bem? Hoje a gente vai falar de um tópico bastante importante e que talvez seja algo que está passando aí na tua carreira, na tua vida atualmente. Como sair do desemprego ou do subemprego para conquistar uma vaga na engenharia da Alemanha, né? E de uma vez por todas fazer a carreira alavancar e receber o que você merece, ser valorizado como profissional, né? Show! E para quem que é esse tópico? É para todo profissional da engenharia que não está atuando na sua área ou no seu cargo 100%. Ou seja, ou você está desempregado, ou você está no emprego onde não tem a ver com a tua área, ou que não está muito relacionado ao que você se dedicou, se formou, ou ainda se você está num cargo abaixo do que você deveria estar, tá bem? Isso por quê? Porque conheço muito bem o mercado de trabalho brasileiro e sei que é quase, vamos dizer assim, é muito provável que você esteja nessa situação. Porque, sendo sincero, eu como engenheiro de formação só vi um engenheiro ter na carteira de trabalho a palavra engenheiro como profissão, como cargo. As outras centenas de pessoas que eu convivi e trabalhei tinha como cargo analista, técnico, especialista ou qualquer outra coisa relacionada à área da engenharia, mas não engenheiro. E isso é a realidade do Brasil, o que é totalmente diferente aqui na Alemanha, onde você, quiçá com um curso técnico, né, na área de engenharia, você consegue sim uma profissão de engenheiro, tá bem? Isso é um exemplo, por exemplo, você consegue algo acima mesmo tendo a formação abaixo. Isso, claro, que vai tomar como referência o que você traz para a mesa, né? O que você tem de experiência, por exemplo. Mas se você não tiver uma formação como engenheiro, ainda assim você tem a possibilidade de conquistar a sua oportunidade na engenharia, no mercado de trabalho alemão, porque, como eu disse, aqui o mercado de trabalho ele é extremamente estável e tem uma falta de profissionais na engenharia mensurável, mas é gigante. Como eu já disse, são mais de 170 mil vagas para engenheiros ou profissionais da engenharia. Então, se você acha que você merece receber um salário de inicialmente 20 mil reais, de viver num país onde tenha saúde, liberdade, segurança, né? E
tudo que você paga de imposto, que não é pouco, é retornado, né? Você vê isso no dia a dia, no transporte público, na limpeza, na organização. Se você acha que merece tudo isso, então fica aqui nesse canal que eu vou explicar para vocês como fazer isso acontecer, tá bem? Show! Como eu disse, o tópico de hoje é certamente algo que vai te ajudar a olhar para esse momento na tua carreira, que é o quê? Que você está se submetendo a condições de trabalho desfavoráveis, né? Seja salário abaixo do esperado, seja quantidade de horas de trabalho, né? Aguentando ou tolerando aquelas pessoas do seu trabalho, seu chefe, porque você tem receio ou precisa desse emprego que você está atualmente. O que é totalmente diferente aqui na Alemanha, onde você tem a opção de escolher, porque o mercado de trabalho é abundante, tá bem? Show! Então, por que é importante a gente falar, né, do subemprego, do desemprego ou de trabalhar num cargo abaixo? É porque o profissional da engenharia, ele investe anos na sua carreira profissional, ele investe anos se dedicando a se capacitar, a aprender, a aplicar o que aprendeu, e quando entra no mercado de trabalho brasileiro, ele é extremamente desvalorizado e ele não é tratado como deveria. Ou seja, em termos de salário, em termos de benefícios, em termos de qualidade de vida, balanço, né? A gente chama isso em inglês work-life balance, ou seja, você ter um balanço entre a sua vida pessoal e sua vida profissional, né? Então, no mercado de trabalho brasileiro, o profissional da engenharia, ele não tem esse benefício, ele não recebe o mínimo que ele deveria por ter se capacitado e por estar entregando algo que é extremamente importante para o desenvolvimento da empresa e do país. Enquanto aqui na Alemanha, eu e outras centenas, milhares de profissionais se sentem valorizados e recebem um salário extremamente justo. E eu falo a palavra justo para não dizer incrível. Incrível porque eu nunca pensei na minha vida, de verdade, eu nunca pensei na minha vida que eu seria tão bem remunerado e valorizado como eu estou sendo aqui na Alemanha. E vários dos meus mentorados, né, e das pessoas que eu conheço se sentem assim, da mesma forma, valorizado, bem, feliz, porque olha no final do mês, né, e vê aquele montante que a pessoa sabe, cara, isso eu vou conseguir não só sobreviver, mas eu vou conseguir montar o futuro da minha família, eu vou conseguir comprar o que eu desejo, eu vou conseguir investir, eu vou conseguir, enfim, viajar, eu vou conseguir fazer o que eu gostaria de fazer. E isso não só sobre salário, você no dia a dia, você pode ter horas de trabalho flexíveis, você pode pedir folga, ter vários dias de férias. Aqui, quando se fala 30 dias de férias, não são 30 dias corridos, são 30 dias letivos, ou seja, quando você usa 5 dias de férias, você usa de segunda a sexta. O sábado e domingo não conta como férias. Então você consegue utilizar, você consegue ter no ano, no mínimo 45
a 50 dias de férias, porque você usa o final de semana e feriado somado às suas férias. Então, os benefícios de trabalhar na Alemanha são incríveis. Você não se sente culpado de sair mais cedo do trabalho. Você não se sente pressionado a ficar até mais tarde. Né? Se você conversou sobre entregar algo, você faz aquilo dentro do combinado. Entendeu? É algo extremamente diferente do que a realidade do Brasil entrega pra gente, oferece pra gente. Então, como profissional, né, que fui formado no Brasil e tentei minha oportunidade e percebi que não ia conseguir, eu trago para vocês essa informação de que o mercado de trabalho alemão vai olhar para vocês nessa situação atual que vocês estão como um profissional qualificado, como alguém que merece ser valorizado. Enquanto o Brasil está te entregando isso que você tem agora, está te entregando esse salário, essa condição, e você está submetendo a situações extremamente desfavoráveis, cansativas, estressando você, te levando você a burnout, a ficar longe da sua família, a não aproveitar a vida que você merece, né? Então é por isso que eu trago o tópico de hoje, que é falar sobre trabalhar em condições desfavoráveis e que você pode sim ter algo diferente. Vou beber um pouco d'água aqui. Show! E para quem se interessa em trabalhar no mercado de trabalho alemão, né, profissional da engenharia que interessa, ele deve estar pensando agora, pô, será que funciona para quem tá no Brasil também, Gerson? Ou é só para quem tá na Alemanha? Eu digo para você que, independente de você estar no subemprego no Brasil ou na Alemanha, o que eu tô trazendo agora é para todos vocês. E qual que é o problema do profissional da engenharia que está no subemprego hoje ou desempregado, tanto na Alemanha quanto no Brasil? É um único problema, mas é um dos maiores problemas que você pode ter numa situação como essa. É a falta de conhecimento relacionado às opções que você tem para sair da situação onde você está. Então, se você se sente desvalorizado, se você se sente sobrecarregado, que está trabalhando em condições desfavoráveis e que merece algo mais, você precisa buscar conhecimento sobre se aplicar ao mercado de trabalho alemão, né? E que você saiba exatamente como fazer isso, mesmo não tendo experiência e não sabendo alemão. Porque o que eu mais vejo, o que eu mais ouço, né, eu participo de grupos, eu, enfim, fui um de vocês que tinha esse receio, esse medo de achar que eu tinha que ter muita experiência, que eu tinha que saber alemão, e por isso muitas vezes eu deixei de me aplicar, por isso eu me apliquei errado, por isso eu não busquei conhecimento na época, né, que eu estava necessitando de um trabalho, e eu passei vários perrengues, várias dificuldades por falta de conhecimento, por acreditar em pessoas que ou não conseguiram e colocaram isso como estereótipo, como algo que não dá para fazer, né? Assim, olha, eu não tenho experiência e por isso eu não consegui uma vaga no mercado de trabalho alemão, ou eu não sei alemão e por isso eu não consegui uma vaga no mercado de trabalho alemão, né? Então, ao ouvir essas pessoas,
você vai se tornar uma delas. Você vai ficar estagnado, parecendo uma âncora na onde você está. E você vai aceitar essa mediocridade, vai aceitar essa situação triste, lamentável, desfavorável que você está vivendo. E isso tem que mudar. E para mudar você precisa buscar conhecimento. Você precisa ficar aqui e entender várias formas de você dar o primeiro passo ou dar os passos e fazer os movimentos certos para alcançar a sua vaga no mercado de trabalho alemão, né, como profissional da engenharia, tá bem? E o que os profissionais, né, por que os profissionais de engenharia deveriam se indignar, né, e buscar novas soluções, né, para essa situação? Cara, como eu disse para vocês, eu me formei aí no Brasil também. Hoje eu vivo na Alemanha, né, há 8 anos já. Eu trabalho como engenheiro. Está lá no meu contrato, engenheiro. Eu recebo um salário muito bom, né? Eu não vou nem ficar batendo nessa tecla, porque o salário é a consequência, né? Ou seja, ao entrar no mercado de trabalho alemão, eu já vou receber um salário bom. Quem entrar no mercado de trabalho alemão vai receber um salário bom. Ou seja, você vai conseguir não só pagar suas contas, mas vai conseguir juntar um dinheiro, vai conseguir tirar férias, vai conseguir sustentar sua família, porque o salário é digno. O salário é digno, não é um salário igual do Brasil. É muito melhor. E agora quando a gente fala não só de salário, mas de qualidade de vida, daí supera. Ou seja, você vai conseguir colocar a tua família numa situação extremamente favorável, extremamente gratificante, que só um pai e uma mãe consegue ver. Um filho e uma filha que quer trazer a mãe, o pai, o sogro, a sogra para a Alemanha, consegue imaginar, que é você estar num lugar seguro, que é você poder deixar brinquedo, deixar as coisas fora de casa, na calçada, e você acordar e eles estarem lá, no mesmo local. Isso acontece na Alemanha. É óbvio que existem locais mais perigosos, mas na maioria das vezes são menos perigosos, o que é o inverso no Brasil, né? E o perigoso daqui da Alemanha é a molezinha, né? É quase nada aí no Brasil. Ou seja, o que eles chamam de perigoso, de área perigosa, são normalmente locais onde tem pessoas usando droga, né? Porque existem aqui também, claro, mas eles são muito mais, vamos dizer assim, amigáveis do que no Brasil, por exemplo, né? E óbvio, como eu tô falando pra vocês, não existe perfeição em lugar nenhum, mas quando você coloca na balança tudo que é importante pra tua vida, pra tua família, pra você conseguir dormir em paz, né? Sem aquele tormento de: será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter segurança? Será que eu vou ter casa? Será que eu vou ter saúde? Será que minha família vai ter tudo isso? Daí a resposta é mercado de trabalho alemão e Alemanha. Trazer a sua família para o país mais forte da Europa, né? Mais potente economicamente da Europa, tá bem? Então por isso você precisa se indignar e você precisa olhar para a oportunidade de trabalhar na Alemanha, de ser valorizado, ganhar um salário justo, ter a qualidade de vida que você merece, não que o Brasil te impõe, não que o mercado de trabalho te impõe. Não, você precisa agir, você precisa buscar conhecimento, levantar a bunda da cadeira e fazer acontecer. Só assim você vai conseguir ter o que você merece.
Do contrário, se você esperar a mágica acontecer, alguém vir te procurar, te entregar uma oportunidade mágica, não vai rolar. Sinto lhe informar, você vai ficar na mesma. Tá bem? E, né, quais são os problemas agora de você vamos dizer assim, tá conseguindo sobreviver no sobreemprego? Ou seja, o que eu tô trazendo aqui, a pergunta é: qual que é o problema de você estar numa situação desfavorável, todavia ela conseguir te ajudar a se manter, né, dentro de limitações? O problema aqui de você estar numa situação desfavorável, mas que te mantém ainda, vamos dizer assim, sobrevivendo nesse sistema, é que você vai muito provavelmente aceitar a zona de conforto. Você vai aceitar se submeter a situações extremamente cansativas, extremamente não saudáveis, que muito, mas muito provavelmente vai te levar a burnout, vai te levar a uma depressão, vai te levar a explodir, né? Porque nós somos seres humanos, nós precisamos de um balanço, nós não somos robôs, nós não trabalhamos sem pausa, nós precisamos descansar, relaxar, ter o nosso tempo, ficar com quem gostaríamos de ficar, ou seja, próximo da nossa família, dos nossos amigos, ter acesso ao que a gente merece, ou seja, um local de trabalho justo, com colegas de trabalho no mínimo empáticos e educados, e que você possa desenvolver sua carreira e alcançar o seu objetivo profissional, né, com qualidade. Então, o problema de estar numa situação onde você consegue pagar o mínimo, né, e viver numa vida limitada, mas ainda assim, né, vamos dizer assim, consegue sobreviver, é você aceitar estar na zona de conforto e se submeter a situações que vão lá na frente te entregar algo muito prejudicial, algo que pode destruir a tua saúde, destruir sua família. Isso pode fazer com que você tenha problemas financeiros. Problemas financeiros traz problema pro casal, e eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, um dos maiores motivos de separação, né, num casal é problema financeiro, é você não ter essa organização, né, da parte financeira, e você começar a ter estresse dentro de casa, começar a faltar as coisas, um brigar com o outro relacionado a isso. Então, para você evitar não só estresse na tua carreira como profissional, burnout, né, depressão, mas também evitar problemas com a sua família, saúde, enfim, no seu futuro, cara, você precisa olhar para isso, você precisa ser valorizado, e o mercado de trabalho alemão tem uma das melhores oportunidades que você pode imaginar. Quando eu estava no Brasil, eu não tinha noção disso, eu não sabia disso, eu nunca tinha ouvido falar, não existia ninguém falando sobre isso, ninguém. Eu não conseguia nem comparar, eu não sabia o que era, o que tem no Brasil, o que tem na Alemanha. Como é que é o profissional que trabalha no Brasil e comparado ao profissional que trabalha na Alemanha?
E agora eu tô trazendo para você que você não deve aceitar as condições que o mercado de trabalho brasileiro te entrega. E você precisa olhar para as condições que a Alemanha tem para você, né? Você vai ver a infinidade de oportunidades e de benefícios que ela te proporciona, desde trabalhar em casa até pausa no trabalho quando você tiver filho, né? Quando você se tornar pai, quando você se tornar mãe, você não vai ser mandado embora depois da maternidade, depois da paternidade, você não vai ser mandado embora. Aqui eles respeitam, aqui é lindo, aqui isso é sensacional. Então por isso você precisa olhar para o mercado de trabalho alemão, entender que ele valoriza de verdade o profissional. E você que é profissional da engenharia precisa abrir os olhos para essa oportunidade, se você quer realmente ter uma vida digna. Uma vida digna. E você vai ter dinheiro, sabe para quê? Não só para trazer sua família para morar com você, mas também para viajar para o Brasil e para toda a Europa e o mundo inteiro, como você queira, né? O dinheiro que você ganha no Brasil não te proporciona isso. Quiçá você não consegue viajar nem dentro do Brasil, como eu não conseguia. Então, o que eu estou trazendo para você aqui é uma oportunidade que você precisa olhar, tá bem? Show! Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Tá, e qual que é a hora de largar o subemprego, né? Qual que é a hora de você olhar para sua carreira e falar, cara, tá bom, deu de trabalhar no emprego que não é relacionado à área de formação, deu de trabalhar numa vaga abaixo do meu cargo, da minha formação, deu. Qual que é a hora? Ser sincero com você, a hora foi ontem, já passou. Já passou. Agora, hoje é o melhor, é o segundo melhor momento. Então, o melhor momento para largar a sua carreira de subemprego foi ontem. Você já deveria ter largado. O segundo melhor momento é hoje, é agora. E como você começa a largar a carreira de subemprego? É você buscar conhecimento, é você se mover, levantar a bunda da cadeira e buscar a sua oportunidade no mercado de trabalho alemão, porque aqui você vai ser valorizado, aqui você vai ser muito bem pago, reconhecido como profissional de engenharia, o que é muito difícil, que sai impossível no Brasil. Eu acho que a porcentagem de formados em engenharia, por exemplo, que trabalham como engenheiros na carteira de trabalho é ínfima, é quase zero. Como eu falei, eu conheço centenas de profissionais e na minha experiência, eu vi um profissional como engenheiro, ele tinha 20 anos de experiência, daí tinha na carteira de trabalho engenheiro, o resto, analista, sei lá, assistente, ajudante, técnico, o que com certeza são profissões dignas, mas não te valoriza e dá margem para as empresas brasileiras pagarem menos, e é isso que elas querem. Enquanto na Alemanha você consegue ser muito bem valorizado, tá bem? Então, a hora é agora de buscar conhecimento e ficar nesse canal, né? Sua vaga na Alemanha, não só aqui, mas em todas as redes sociais, e buscar a sua vaga nesse mercado de trabalho é essencial. Como vários profissionais que eu ajudei, né, que seguem o método Strike, né, que a gente oferece. E claro, as mentorias não estão abertas, né? O nosso acompanhamento não está aberto,
Mas é por isso que eu venho aqui e todo dia coloco um pouquinho de informação para vocês, para que vocês, mesmo assim, mesmo não trabalhando comigo ainda, vocês consigam dar um passo à frente e estar mais próximo de conquistar a sua oportunidade na Alemanha. Porque eu sei, cara, vocês merecem, vocês se dedicaram, vocês estão passando sufoco, mas isso é momentâneo. Então, você precisa acreditar nisso, acredita na sua carreira, não deixe o Brasil, o mercado de trabalho brasileiro e as empresas brasileiras te colocarem nessa situação, te deixarem aí à mercê, né? Dependendo de posições de trabalho extremamente desfavoráveis, tá bem? Show de bola. E o que eu queria trazer para vocês aqui, como você consegue, né, sair dessa situação de subemprego ou desemprego, né, para alcançar uma vaga de trabalho na engenharia, né, quanto antes. Como eu falei, a coisa mais importante que te falta é conhecimento. Não conhecimento de engenharia, não conhecimento da área da engenharia, área técnica. Não, porque o mercado de trabalho alemão, ele não busca alguém cheio de experiência e falando alemão. É óbvio que isso aí vai te dar mais possibilidades e proporcionar mais benefícios, o que não limita você, né? Não é mesmo? Ou seja, existem vagas para juniors, existem vagas para seniors, existem vagas para profissionais sem experiência, existem vagas para profissionais com experiência, existem vagas para profissionais que falam alemão, existem vagas para profissionais que não falam alemão. Então é só saber se aplicar, é só saber como conquistar, né, essa vaga. E um dos primeiros passos que você precisa fazer é buscar informação referente ao reconhecimento da sua formação, né? Seja ela técnica, seja ela na engenharia, seja somente experiência, enfim, você tem que buscar informação se a tua formação, né, se o que você entrega e o que você estudou, né, se capacitou, é uma área que a Alemanha necessita, e se sim, como você pode reconhecer isso para que a Alemanha, para que o mercado de trabalho alemão te reconheça como um profissional igualmente, né, ao que ela reconhece que tem a formação na Alemanha. Ou seja, mesmo não tendo a formação acadêmica, né, profissional no país, você precisa entender e saber explicar e provar para o mercado de trabalho alemão que a sua formação, ela é equivalente à formação de quem estudou, se capacitou na Alemanha. Esse é um dos primeiros passos nessa linha gigante vamos dizer assim, de tarefas a se fazer para conseguir a sua oportunidade na Alemanha, né? E um segundo passo, né, sabendo que você quer trabalhar na Alemanha, é você buscar informações sobre documentação de aplicação, ou seja, quais documentos eu preciso enviar na hora que eu me aplicar a uma vaga de trabalho, né, como profissional da engenharia na Alemanha. Não é só currículo? Jamais, não é só currículo, né? Um profissional que quer se aplicar a uma vaga de trabalho na Alemanha, ele precisa, no mínimo, organizar um currículo formato alemão, uma carta de intenção respectiva à vaga de emprego que está se aplicando, os certificados, uma carta de recomendação
mais documentos extras, mas eles dependem do cargo, da posição e da empresa que você está se aplicando, tá bem? Todavia, esses documentos que eu citei são sempre muito bem recebidos, e se você não precisar entregá-los, é porque a empresa deixou isso muito bem claro na hora da aplicação, né, no website ou etc. Todavia, eu tenho absoluta certeza que a maioria das empresas elas, vamos dizer assim, recebem com prazer o currículo, carta de intenção, carta de recomendação e certificados, né? Ou seja, provando aí o que você tem no seu currículo é verídico, porque você sendo um profissional estrangeiro, ela precisa de provas, seja provas de terceiros como recomendação, como também provas, certificados ou documentos que certificam a sua capacitação e formação. Então, esses são os primeiros passos que você pode fazer para conquistar uma vaga de trabalho na Alemanha. Mas o mais importante que eu disse para vocês aqui é: você precisa buscar conhecimento, e para isso ficar aqui é uma ótima opção, porque eu vou passar para vocês sempre uma dica ou outra para que você esteja sempre mais próximo dessa oportunidade, mesmo que você não possa entrar na minha formação, na minha mentoria seguindo o método Strike, né? Vocês vão conseguir adequar melhor ao mercado de trabalho alemão e assim ter avanços, progressos nas aplicações que vocês fizerem, tá bem? Show! Tomar mais um pouco d'água aqui. Beleza. E aqui eu vou contar pra vocês agora uma história de um amigo e mentorado meu. Vou citar o primeiro nome dele para também manter uma certa descrição. É Marcelo, e ele estava no Brasil, já tinha se formado como engenheiro, né? E ele conseguia se comunicar em inglês, né? Como a grande maioria de todos nós, ou seja, não fluente, não perfeito, mas conseguia se comunicar, e isso que é o mais importante. E o que aconteceu? O Marcelo, ele estava, depois de formado, depois de ter tido oportunidades muito boas de estágio na sua carreira, né? Mas ele nunca tinha trabalhado como engenheiro, então ele não tinha experiência como engenheiro, não tinha experiência como, enfim, como funcionário de uma empresa. Ele era só estagiário, ele só tinha estágios, né? Como eu e como a maioria dos meus mentorados que conseguiram uma vaga de engenharia na Alemanha. E ele estava trabalhando de ajudante numa fábrica, e com as palavras dele, ele disse: eu estou aqui limpando o chão de fábrica, limpando máquina, tirando rebarba de peças, né? Ou seja, lixando, né? Limando peças, né? E com uma formação de engenharia, falando outro idioma, e é isso que o mercado de trabalho me oferece. É isso que ele estava recebendo no mercado de trabalho após mais de 5 anos investido na sua carreira profissional. Então, eu vendo isso, eu sabendo do potencial dele, e como a grande maioria de vocês aqui, né? E eu falo a grande maioria porque eu não conheço vocês, mas eu tenho certeza que se você tem uma formação, uma capacitação, você é capaz de conseguir uma vaga aqui. Eu fui e falei com ele: cara, eu tenho aqui um projeto, eu consegui essa oportunidade, né, pra mim,
tendo essa situação, tendo esse perfil igual você, de não ter experiência, de não ter alemão, e você deveria olhar para a Alemanha. E no primeiro momento ele falou, cara, eu acho que eu não vou conseguir porque, sei lá, não tenho alemão, enfim, todos esses bloqueios que os profissionais têm quando eles estão numa situação delicada, né? E ele estava numa situação assim, ó, extremamente delicada, de estar vivendo de favor, de, enfim, de faltar grana mesmo. E o que aconteceu foi que eu falei pra ele, velho, acredita, né? E na época, como eu tava bem no começo desse projeto, eu fiz uma como que eu posso dizer isso? Ai, tá faltando a palavra agora. Mas eu ajudei ele de forma que ele poderia investir nesse meu projeto depois que ele conseguisse a vaga, né? Naquele momento eu sabia que era assim pra ele. E foi só aquela vez que eu fiz isso, né? E eu fiz isso pra ele porque eu conheci ele pessoalmente, investi o meu tempo nisso, trabalhamos nos documentos de aplicação, fizemos simulações de entrevista de emprego e olhamos para vagas específicas de acordo com o perfil dele, e ele se aplicou, se eu não me engano, ele falou que ele se aplicou a 15 vagas, ele conseguiu em torno de 5 a 7 entrevistas e uma delas conseguiu uma vaga na Alemanha como engenheiro. Quiçá como você que está no Brasil, né? Porque ele estava no Brasil, a empresa pagou para ele, o processo seletivo foi feito online, a empresa na última etapa, a empresa pagou tudo para ele ir até a Alemanha, vir até aqui, né, onde eu estou, fazer a entrevista pessoal para ter certeza que ele era o profissional que ela gostaria, né? Reembolsou todo o valor que ele investiu, né? E ele foi e conseguiu essa oportunidade de trabalhar como engenheiro na Alemanha, sem alemão, sem experiência, estando no subemprego, numa fábrica, limpando o chão, lixando peça, como ajudante, estava trabalhando como ajudante, depois de formado, né? E eu sei que vocês podem estar até em outra profissão, sei lá, Uber, analista, sei lá, qualquer profissão, ou desempregado, técnico, enfim. E você quer uma oportunidade na Alemanha, e eu digo pra vocês, é mais do que possível, só que você precisa olhar para isso, você precisa acreditar nisso e fazer acontecer, como o Marcelo fez. Ele acreditou em mim, ele acreditou no método Strike, eu trouxe para ele toda a informação que eu tinha juntado, não só na pesquisa, não só de mentorias que eu fiz como mentorado, né? Mas como também passei por processo seletivo, juntei essa informação e formei a metodologia. E isso ajudou a mim e ajudou já dezenas de profissionais também a conquistar as suas oportunidades, né? Então é isso. É um pouquinho da história de um profissional que está numa situação igual a vocês no Brasil, né? Numa situação desfavorável, extremamente delicada, e que ao acreditar na sua carreira, ao acreditar no mercado de trabalho alemão, ele virou a chave. Agora recebe muito bem, se sente valorizado, está na empresa há mais de 5 anos, né? Aliás, né, tiramos férias aí essa semana, fomos a Portugal dar uma descansada devido ao estresse do momento aí. Resolvi tirar uma férias bem no meio aí do ano ali. Estamos em maio aqui e eu tirei uma férias do nada, assim, pra realmente relaxar e conseguir. E bem tranquilo.
só falar com o chefe, olha, preciso de alguns dias de férias, tá ok pra você? Tá ok. Tiramos férias. E por isso que eu trouxe a história dele, porque hoje ele tá tranquilo, tá podendo fazer o que ele quer, trabalhando numa empresa que valoriza, podendo tirar férias quando quiser, né? E ele, aliás, falou pra mim que ele, todo ano, tirando as férias de meio de ano e tal, todo ano ele tira 45 dias de férias no Brasil. Ou seja, ele junta feriado, junta férias e algumas horas extras que ele faz, e ele tira de dezembro até janeiro, parte de janeiro, no Brasil. É incrível, é planejamento. E funciona, né? É só conversar com a empresa, é só se planejar e o resto acontece. Entende? Então é isso. E você também pode ter isso, mas você precisa acreditar. Você precisa ver a oportunidade que eu tô te mostrando e tirar todos esses bloqueios que estão na tua cabeça, que você tá falando, não posso, não consigo por A, B, C, D. Para disso. Você tá sendo limitante da tua carreira. Você tá sendo limitante de conseguir uma oportunidade como profissional da engenharia na Alemanha. Só você, porque a Alemanha te quer. Você que acha que ela não quer. Então, se você tem isso, você não vai conseguir. A Alemanha não vai ficar desesperada aí e vai te bater na porta e falar, ei, vem, pelo amor de Deus. Não, ela está oferecendo. Ela está oferecendo. Agora você precisa buscar, você precisa organizar a documentação, você precisa estar preparado para a oportunidade. Agora, estando aí no Brasil paradinho, chorando ou, enfim, ralando e não se movendo, não olhando para a oportunidade que existe, você não vai conseguir algo diferente. Certamente não, tá bem? E foi isso que eu fiz quando eu estava no Brasil, no meu último semestre de engenharia e de estágio. Eu estava fazendo estágio na VEG, lá de Jaraguá do Sul. E é uma empresa sensacional, cara, sensacional. E o salário de estagiário na época, aí em 2016, 15, 16, já era ótimo, já era R$2.500. O que agora deve ser mais, e que muitas pessoas recebem aí como salário como profissional, né? Como profissional mesmo, não como estagiário. Todavia, o que eu via lá dentro é que você não ia ser engenheiro. Você ia ser analista, você ia ser técnico, você ia ser ajudante, você seria várias coisas, mas não engenheiro. E não estou falando nada contra a empresa. É o que o Brasil utiliza. Porque o Brasil tem muita mão de obra, né? A mão de obra não é escassa. Então, as empresas fazem o que acham coerente, o que beneficia elas. Elas pagam menos e pegam melhores profissionais possíveis, né? O contrário da Alemanha, que está aqui com uma falta gigantesca de profissionais da engenharia. E naquela época eu vi que era melhor olhar para fora. Então eu busquei de todas as formas, né, conseguir a oportunidade. E uma das coisas que eu também trago para vocês, e que vai ser o tema da próxima conversa, do próximo vídeo que eu vou postar aqui, é networking. Então, eu busquei minha rede de networking e busquei fazer com que ela crescesse, mesmo estando no Brasil, né? Então, eu busquei crescer minha rede de networking na Alemanha, mesmo estando no Brasil. E assim, eu consegui descobrir uma oportunidade na Alemanha, mesmo tendo esse perfil de profissional, né, sem experiência, sem alemão. E assim eu consegui minha primeira oportunidade de trabalho na Alemanha, e que fez com que eu conseguisse desenvolver uma carreira aqui e ser muito bem valorizado, e
consegui ter êxito como profissional, me senti extremamente bem, e não pensar de maneira alguma em sair daqui ou de voltar, mesmo sabendo que o Brasil é um país incrível, que minha família, meus amigos estão lá. Eu acredito que os benefícios que o mercado de trabalho alemão me trouxe me possibilitam trazer quem eu quero para cá e vê-los e visitá-los e dar a vida que eu mereço. Então você, se está numa situação como eu estava ou pior, você precisa buscar informação, você precisa dar o próximo passo. E se você quiser saber como aumentar o seu network, né, suas redes de contato, sem estar na Alemanha, né, mas você conseguir contato aqui na Alemanha, que vai conseguir te ajudar a conquistar a sua vaga de trabalho como profissional da Alemanha, né, fica ligado, porque esse é o tema do próximo vídeo, tá certo? Então eu desejo para vocês um excelente dia e a gente se vê. Um abraço.